Boa noite, irmãos. Há um mês e meio atrás, o pastor Ibrael me convidou para compartilhar a palavra de Deus com vocês, mas eu não pude. Eu estive aqui visitando meus pais e não pude naquela ocasião. E marcamos para esse tempo agora. E quero dizer que é uma grande alegria e bênção saber e ver também que aqui em Boa Vista está se levantando uma igreja forte, uma igreja que prega a sã doutrina. Aqui em Alagoa Nova, eu falei? Boa Vista, a cabeça está lá em Boa Vista ainda, né? 17 anos lá, então eu fico lembrando de Boa Vista, em Alagoa Nova. Então, é uma grande bênção ver esta igreja se levantando aqui. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Eu uso uma versão talvez diferente da maioria de vocês. É a versão da Sociedade Bíblica Trinitariana, mas após a leitura, eu peço que vocês deixem as suas Bíblias abertas, porque ao compartilhar a palavra de Deus, eu vou precisar que vocês acompanhem nas suas Bíblias. Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10º. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Fala aos nossos corações e nos ensina hoje à noite. Tira do nosso meio qualquer atitude, Senhor, de desapercebimento, e prepara os nossos corações para ouvirmos a tua palavra. Me usa como instrumento em tuas mãos, Senhor, para que tua igreja seja instruída, animada e cada dia desafiada a andar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero compartilhar duas verdades nesse texto hoje à noite, mas antes de começar a compartilhar, eu quero também declarar para vocês a grande ideia que é o tema deste texto. A grande ideia é que o pecado de Adão e Eva passou para seus descendentes, tornando-os mortos espiritualmente, mas Deus providenciou vida através do seu Filho Jesus. Ou seja, repito, o pecado de Adão e Eva passou para seus descendentes, tornando-os mortos espiritualmente, mas Deus providenciou, através do seu Filho Jesus Cristo, um livramento. Então, eu preciso fazer uma breve recapitulação do capítulo 1, para adentrar no capítulo 2. O autor da carta, todos sabem que é Paulo, e Paulo ele estava preso quando ele escreveu a carta aos crentes de Éfeso. E a sua prisão, ou na prisão, Paulo escreveu algumas cartas, conhecidas como cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, talvez até Filemon, e a prisão ela foi tão sofrida e dura para Paulo que em 2 Coríntios 1, 8 e 9, diz que Paulo até perdeu a esperança da vida. Foi muito dura. E o texto de Corinto também, em 1 Coríntios 15, 32, diz que Paulo ele narrou, diz que foi uma luta contra animais selvagens. O Império Romano, ou junto com os fariseus, eles estavam todos voltados contra Paulo. E Paulo, mesmo preso, e esta história da implantação
da igreja de Éfeso começa em Atos 19, e Paulo, em uma das suas viagens missionárias, e Paulo se dirige à cidade de Éfeso, que o nome Éfeso tem a ideia, tem como definição permitida. Éfeso era uma cidade marítima da Ásia Menor, era capital da Jônia, era totalmente dominada pelo Império Romano, e esse lugar era na Ásia proconsular, não é? Situada ali em Esmirna. E a Éfeso de hoje está situada na Turquia, e o próprio nome ainda é Éfesos. É uma cidade muito voltada para o turismo, é uma cidade cheia de turista, não é? Então, Paulo ele plantou uma igreja ali. E nesta igreja, Paulo, após plantá-la, Paulo foi usado por Deus para deixar um grande legado para a igreja de todos os séculos. Então, eu quero fazer agora uma rápida recapitulação do capítulo 1. Lá, Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E o autor da bênção é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1, capítulo 3. Ele diz que a extensão desta bênção é uma bênção espiritual, é uma bênção grande para a igreja. E o lugar de onde vem essa bênção são as regiões celestiais, que é do céu. Paulo está dizendo, irmãos, Deus lá do céu nos abençoou com estas bênçãos. E Paulo ele pontua dizendo quais são essas bênçãos. No capítulo 1, Paulo fala de que Deus nos abençoou com a eleição. Certamente vocês já ouviram que é a eleição. Depois ele fala que Deus nos predestinou. Depois Deus nos redimiu. E depois Deus nos remiu. Todos no versículo 1, 4, 5, 7 e o verso 7 falando destas bênçãos. E Paulo fala desta herança herdada pelos crentes, que ele foi que nós, a igreja, recebemos como filhos adotivos. O filho legítimo de Deus, Jesus Cristo, ele nos abençoou, Deus nos abençoou através dele, nos adotando como filhos. Nós não éramos filhos, e por causa do seu Filho Jesus Cristo, o único Filho verdadeiro e o Filho legítimo, por ele nós fomos abençoados. Então, Paulo começa a estabelecer uma igreja muito forte ali. Eu quero compartilhar duas verdades hoje à noite sobre esta bênção espiritual nos lugares celestiais que Deus nos dá. E agora Paulo começa dizendo no capítulo 2, olha, vocês foram abençoados, em primeiro lugar, porque Deus fez uma obra para desfazer o poder do pecado. Em primeiro lugar, o pecado teve um efeito muito grande, tanto fisicamente como espiritualmente. E aí nasceu a morte espiritual. E precisou, irmãos, da interferência de Deus através da morte de Cristo para a vida do pecador. Versículo 1, põe os seus olhos da sua Bíblia, se você fechou, abra, por gentileza. Efésios 2:1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos. E Paulo diz, olha, vos vivificou ou vos deu vida. Quando Paulo diz, vos vivificou, quer dizer, vocês estavam no presente, no caso, antes de termos Cristo como Salvador, mortos por causa do nosso pecado, do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, e ele diz, Deus vos vivificou. E aqui, meus irmãos, quando ele disse vós e vos vivificou, desculpe, estando vós mortos, a ideia de morto aqui é falecido, alguém que está com a alma encaminhada para o inferno. Isso é muito, muito forte e você precisa entender isso. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, você precisa ser vivificado através de crer em Cristo como Salvador. E você está com a alma caminhando ao inferno. Por isso que Paulo diz, e vos vivificou estando vós mortos, ou espiritualmente morto. O vocábulo aqui morto não subentende que os homens não viverão na eternidade futura, mas eles são passíveis de morte. Todos os homens viverão na eternidade futura, uns com Cristo lá no céu e outros ressurretos, passando a eternidade no inferno. É o que a palavra de Deus diz. Essa palavra mortos, thanatos,
mortos espiritualmente. E que gera esta ida, se você está aqui e não tem Cristo como Salvador, você está indo para o inferno. O inferno um dia vai chegar. E se você já tem Cristo como Salvador, porque já Paulo começa a dar uma outra roupagem, uma outra novidade à vida eterna, ou seja, aos crentes, né? Agora, nós vimos falando sobre a morte espiritual. Quais são os fatores geradores da morte espiritual? Eu preciso responder essa pergunta com o texto. Um fator é aquilo que executa algo. Um fator é aquilo que contribui para um determinado resultado. E Paulo, ele começa a mostrar para os crentes de Corinto, de Éfeso, dizendo, eu quero mostrar para vocês quais são os fatores geradores da morte espiritual. E aí, no final do versículo 1, ele diz, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, o que é uma ofensa? O que é uma ofensa? Ou delito? Interessante que a palavra na língua original quer dizer cair ao lado ou próximo a algo. Quando o homem pecou, e nós herdamos isso de Adão e Eva, nós caímos ao lado das ofensas e pecados. E as ofensas e pecados têm um domínio muito forte para aqueles que não têm Cristo como Salvador. E Paulo diz, olha, vocês caíram ao lado das ofensas e pecados. Vocês se desviaram da verdadeira justiça. Ofensas e pecados ou delitos têm a ideia de se desviar da verdadeira justiça. Lá no Éden, Adão e Eva decidiram se desviar da verdade e da justiça de Deus. E aí chegou o pecado. E o pecado, irmãos, a ideia do pecado, o conceito mais comum é errar o alvo. Mas tem um outro conceito, é não ter parte em. Errar o alvo e não ter parte em. Não ter parte em quem? Com quem? Não ter parte com Deus. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva ambos cometeram pecados, Deus se afastou deles e disse, vocês não têm mais parte comigo. Vocês não têm mais parte comigo. E Paulo está relembrando isso aos crentes de Éfeso, para animá-los a andar com Deus. E ele também nos ensina, desculpa o desastre aqui, ele nos ensina, irmãos, a que venha trazer à nossa mente que nós erramos o alvo e nos desviamos e não tínhamos mais parte com Deus. No dia 18 de novembro de 1984, quando eu recebi Cristo como Salvador, até aquela data eu não tinha parte com Deus. Mas daquele dia, quando eu criei em Jesus como Salvador, e quando a mensagem do Evangelho mostrou que eu fui eleito, predestinado, redimido, escolhido por Deus, naquele dia que o Evangelho foi pregado para mim, agora Deus diz da pessoa de Cristo, você tem parte comigo agora. E, meu amigo, se você está aqui hoje à noite e ainda não tem Cristo como Salvador, você pode admirá-lo, você pode crer nele, acreditar nele, mas ainda por causa do pecado, você não tem parte com ele. Você pode ser religioso, você pode frequentar esta igreja, você pode cantar os hinos até de cor, você pode não cometer determinados pecados, mas se o pecado que você herdou de Adão e Eva não for desfeito, você não tem parte com Deus. Não sou eu que falo isso, são as Escrituras. Agora, ao identificar aqui com vocês os fatores geradores da morte espiritual, são ofensas e pecados, eu quero também mostrar no texto as consequências das ofensas e pecados na humanidade. O que as ofensas e pecados, o pecado que a humanidade toda tem, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quais são estas consequências? Pelo menos quero apresentar para vocês 3. Primeira, por causa das ofensas e pecados, nós andávamos vivendo e fazendo os mesmos pecados da nossa geração. Quais são os pecados das nossas gerações? Olha o versículo 2. Em que, ou nos quais, e quando Paulo fala em que ou nos quais, refere-se aos delitos e pecados dos versículos anteriores. E ele diz em que, noutro tempo, ou outrora, no passado, ou anteriormente, andastes, aqui é uma metáfora, é o ato de andar, empregado para indicar um estilo de vida,
gerado por alguém que anda sob o impulso do pecado, não é? Quando nós temos Cristo como Salvador, o estilo de vida das ofensas e pecados começa a nos incomodar. Quando uma pessoa diz, eu sou crente em Jesus Cristo, e o pecado não os incomoda, essa pessoa realmente, talvez não, de certeza não é um crente em Jesus Cristo. Né? Não é um crente em Jesus Cristo. E Paulo diz, olha, nós andávamos segundo a geração deste povo. Ele diz, andastes outrora segundo o curso deste mundo. Eu preciso explicar para você, andar quer dizer regular a própria vida, e de segundo o curso deste mundo, segundo quer dizer debaixo da influência do curso deste mundo. Agora, o que é o mundo? O que é o mundo? A própria palavra mundo aqui tem a ideia de geração, de pessoas. A maneira como as pessoas andam, nós andamos também. Quando chego aqui em Alagoa Nova, todas as vezes eu ando ali no centro, eu não conheço mais ninguém da nova geração. Ninguém. Eu lembro, e quando conheço os mais velhos, do meu tempo, e eu sei aquele é fulano, aquele é... Mas a nova geração, eu não conheço ninguém. Mas no tempo da minha geração, né, essa geração me influenciava. Antes de ter Cristo, o que é o mundo? O mundo são comportamentos que os outros têm quando eles não têm a influência de Cristo. Por exemplo, o que é que está sendo aguardado pela a nova geração, o mundo, aqui que é o aion? Tem duas palavras para mundo. Um é cosmos, as estrelas, o céu, tudo que foi criado, e aion tem a ideia de uma geração que vive naquele momento e que essa geração influencia outra geração. O que estamos, neste momento, vendo a influência da geração aqui em Alagoa Nova? Qual a próxima? Qual a influência? O que é o comentário que eu tenho ouvido? Talvez você ouviu. A festa que vai acontecer aqui próximo, não é verdade? Todo mundo. Na minha geração, quando eu ainda não conhecia Cristo, tinha algumas festas. Tinha a festa da padroeira, a festa lá no ABE, tinha a festa em vários lugares. E todos nós nos preparávamos para participar, porque eu era de uma geração que não conhecia Cristo, e esta geração me influenciava. E Paulo diz, olha, irmão, vocês não devem andar segundo o curso desta geração. Paulo agora está falando para os crentes, para a igreja. Paulo diz, outrora, no passado, antes de vocês terem Cristo como Salvador, vocês andavam influenciados por uma nova geração. Aliás, pela geração do seu tempo. Agora, vocês sendo nova criatura, vocês não devem andar influenciados por essa geração. Irmãos, eu já sou pastor há alguns anos. E em cada ano, cada década, cada geração, nós vamos sofrendo uma influência, e uma influência maior, ou cada vez maior, para longe de Deus. Eu fui de uma geração que fui influenciado para ficar longe de Deus. Os meus filhos são de uma geração, a minha filha mais nova completa 27 anos hoje, a mais nova, né? Eu tenho uma com 30, uma com 29 e uma com 27. Foram também influenciados por sua geração, e nós precisávamos exortá-los, ajudá-los, orientá-los, discipliná-los eclesiasticamente falando, porque em algum momento o mundo, aquele mundo os influenciou. Irmãos, a igreja deve viver neste mundo como luz, como sal. A luz brilha, está aqui. O sal salga, o sal dá sabor, o sal evita apodrecer. A geração dos salvos é para influenciar o mundo com o evangelho e não o mundo nos influenciar. Nós estamos vivendo numa linha tênue na igreja dos dias de hoje. Uma linha tênue, uma linha em que o mundo tem influenciado a igreja de Deus, influenciado os nossos filhos. A nossa igreja tem um grupo de 18 adolescentes. Eu e um outro colega pastor, nós não largamos o pé deles. Estamos perto deles. E junto dos jovens, pastoreando, ajudando. O mundo tem tido uma influência muito grande. E estes adolescentes vêm falar conosco. Vêm falar comigo, vêm falar com o pastor Rubem, vêm falar com o meu genro, até com a minha filha. Não é? Uma geração de adolescentes que a maioria deles não tem pais convertidos, outros têm pais divorciados. Uma geração com coração muito ferido. Uma geração que vislumbra o pecado do mundo e andar conforme o mundo anda. Mas isso tem influenciado os mais velhos também.
Terrível, irmãos. Terrível. Né? Como as redes sociais têm influenciado os nossos jovens, adolescentes. Olha como o mundo influencia. Vou dar só um exemplo aqui para passar para o próximo ponto. Um dia, uma jovem da nossa igreja me procurou e disse: pastor, a minha irmã, e citou o nome da irmã, questão de ética, não vou citar, citou o nome e disse: olha, ela só tem 12 anos. Pastor, eu passei no quarto dela, a porta estava entreaberta, eu parei para olhar e a fulana estava fazendo nudes. Você sabe o que é nudes? É tirar foto do corpo nu e mandar para alguém nas redes sociais. Vejam como a nova geração tem sido influenciada, porque os do mundo estão fazendo as mesmas coisas. Jovens e até homens adultos com grandes problemas com pornografia. Nestes últimos 5 anos na nossa igreja, nós tivemos 4 casos de adultério. E todos os 4 casos de adultério, os homens começaram vendo pornografia. E homens. É tanto que eu estou dando um estudo na escola dominical, já temos 1 ano, com a classe dos homens, e o tema é marido de uma só mulher. E vejo com os homens casados e homens solteiros, porque os casados e os solteiros precisam aprender juntos. Os homens mais velhos devem ensinar os mais novos. Irmãos, e Paulo ele começa a arguir com a igreja de Éfeso, dizendo: irmãos, vocês não devem andar como vocês andavam no outro tempo, conforme o mundo. Agora, qual outra consequência da ofensa e pecado? Por causa das ofensas e pecados, ainda estou no versículo 2, andávamos debaixo do poder de Satanás. Do poder de Satanás. Olha o que o versículo 2 diz. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo quer dizer de acordo com, ou a ideia é embaixo de. É uma preposição aqui que quer dizer embaixo de. Embaixo de quem? Do príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É um dos nomes dados a Satanás. E diz que antes de nós termos Cristo como Salvador, nós andávamos segundo ou debaixo do príncipe das potestades do ar. É interessante que a ideia de príncipe é governante ou governador mandante. A Bíblia diz em 1 João que o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer está debaixo do controle. Esse jaz tem a ideia de uma mãe que coloca no seu braço uma criancinha, um infante, e ela faz o que quer com ele. Ela pode dar o peito para ele mamar, como ela pode também dar uma mamadeira com veneno. Aquele infante ele não sabe. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Paulo começa a arguir com a igreja, dizendo: irmãos, vocês, animando a igreja, vocês andavam debaixo da égide de Satanás e seus demônios. E potestades do ar, aqui Satanás é chamado de o príncipe das potestades do ar, é uma palavra usada para exousia, isto quer dizer, uma autoridade que indica seres espirituais. Os seres espirituais, os demônios, eles tomam conta daqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Paulo está falando isso para a igreja, dizendo: irmãos, vocês querem voltar ao passado? Vocês foram abençoados com todas as sortes de bens espirituais, vocês foram eleitos, vocês foram predestinados, vocês foram redimidos, vocês foram adotados, e agora vocês querem voltar a andar assim? Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês aqui, irmãos. Se você já é um crente em Jesus Cristo, você tem vislumbrado, olhado para querer voltar a andar, segundo ou debaixo da égide do príncipe das potestades do ar? O diabo não perde você de vista. Quer prova bíblica? 1 Pedro 5,8. Diabo, sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. É como se você fosse esse púlpito, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Mas o Senhor também está ao teu lado, o Senhor está de olho em você. Para quem você vai buscar? Ou para quem você vai correr? Então saiba disso. Uma outra verdade, ou que eu quero apresentar para vocês aqui, uma outra consequência das ofensas e pecados da humanidade, por causa das ofensas e pecados, Satanás opera no coração dos incrédulos, fazendo com que eles tenham atitudes de desobediência a Deus. Quando eu me converti, em 1984, eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ir para a escola da Bíblia. Vocês sabem da escola da Bíblia? A sua igreja.
Não deixe de participar dos seus cultos. Não deixe de vir aqui. E quando eu comecei a ir para a escola da Bíblia, eu comecei a entender qual era o poder que Satanás tinha tido na minha vida. E olha o que a Bíblia diz. Ele diz, o verso 2 ainda, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou do espírito que atua. Ou seja, o mal aparece aqui como um ser espiritual maligno. Satanás por trás da maldade. Satanás estava por trás da maldade quando ele não tinha Cristo, e ele dirigia a minha vida, ele dizia, olha, fica mais longe de Deus, se afasta de Deus, comete ofensas e pecados, porque assim você vai gozar a vida. A ideia, quando eu me converti em 1984, eu tinha 18 anos de idade, e já tenho 58, e a ideia era quando a palavra de Deus era pregada, o diabo vinha no meu coração e dizia, mas você vai parar de gozar a vida? Você só tem 18 anos? Você vai... E o diabo começava a lançar os dados inflamados no meu coração, dizendo que, em outras palavras, que não valia a pena ser um crente, não valia a pena ter uma vida de agradar a Deus, não valia, você precisa gozar a sua vida. Mas essa implantação maligna não só vem para jovens, vem no coração de outros velhos também, outros mais velhos. Quantos hoje não têm entregado a vida a Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque no seu coração opera um espírito de desobediência. Não é um espírito somente maligno, é o diabo influenciando você que não tem Cristo como Salvador, ou nós que não tínhamos Cristo como Salvador, viver em ofensas e pecados. É isso que você quer? E no final, o inferno? Sabe que o diabo coloca no coração de muita gente que o inferno não existe? Não, o inferno não existe, não. Em 1900, eu acho que 85, 86, 85, estávamos evangelizando, morava em Campinas, na igreja lá em Puxinanã, aliás, na cidade de Puxinanã. E eu lembro que nós fomos entregar folhetos, tinham várias pessoas debaixo do pé de algaroba, e nós fomos entregar um folheto, e um irmão entregou um folheto para a senhora e falou, olha aqui, e o folheto falava sobre a vida eterna e o inferno. Disse, não, meu filho, o inferno é aqui. O inferno é aqui. Não tem inferno. O inferno não existe. Você acha que o inferno é aqui? Você está sentindo pranto? Você está ouvindo alguém com pranto e ranger de dentes? Você sabe o que é pranto? Pranto, meu irmão, meu amigo, sabe o que é pranto? Pranto não é um choro qualquer, não. Pranto é um desespero. Você já ouviu alguém pranteando? Você já ouviu? Já percebeu alguém pranteando? Já viu alguém desesperado? Isso é pranto. Ranger de dentes. Aqui o Senhor descreve bem o inferno. E logo um senhor que estava ao lado dela, disse, mas eu quero mesmo para o inferno. Fazia pouco tempo que Luiz Gonzaga tinha morrido. Disse, lá vai ter um forró gostoso para a gente dançar, vai ter uma cerveja para tomar. O inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. O inferno não é um lugar de prazer algum. E aqui Paulo diz, vocês estavam sobre a égide. Paulo estava falando para crentes, a gente usa isso aqui para evangelizar, mas Paulo estava desafiando a igreja, os crentes que haviam sido eleitos, predestinados, escolhidos a andarem com Deus e não voltar ao passado, não retroagir. Irmãos, eu sou pastor há alguns anos, como eu já falei, mas eu conheço tantos crentes que voltaram ao passado. Em que, noutro tempo, andasse segundo o príncipe das potestades do ar. E alguns crentes têm voltado para outro tempo. Eu me converti naquela época, já falei aquele ano. A nossa mocidade, quando eu me converti na Igreja Batista Fundamentalista, em Campina Grande, nós tínhamos 94 jovens. 94 jovens. Uma mocidade muito forte. E passaram estes anos, eu tenho boas notícias de muitos daqueles jovens que são quase todos da minha idade, um pouco mais velhos ou mais novos. Mas tenho más notícias de outros. Outros abandonaram suas esposas, seus maridos, outros se desviaram, outros foram até para o mundo das drogas, ouvir a palavra de Deus. Aqui em Alagoa Nova está nascendo uma igreja forte. Eu tenho visto isso e louvado a Deus, conversando com o seu pastor. Os relatórios que ele dá para nós, o que eu ouvi, que muito me alegrou, está nascendo uma igreja forte. Porém, meus irmãos, eu quero deixar um conselho para você, como pastor mais velho. Uma igreja forte, o diabo não desiste de atacá-la. Vai atacar a sua vida, o seu casamento. Jovens,
a sua vida de santidade, a vida de santidade de toda a igreja, vai atacar o seu pastor, vai querer levantar você contra o seu pastor e contra a esposa do seu pastor, vai querer fazer uma grande confusão aqui dentro, que Paulo trata no capítulo 4 de Efésios. Eu tenho pregado o livro de Efésios por 8 meses, vai entrar para o 9º mês lá em nossa igreja, desde o capítulo 1, e vou terminar agora, quando chegar o capítulo 5, e terminar o capítulo 6, talvez daqui para o final do mês que vem. O capítulo 4 fala sobre a unidade do Espírito. Sabe o que é a unidade do Espírito? Paulo disse, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O vínculo tem a ideia de um pano que amarrava uma pessoa na outra. Paulo estava dizendo, vocês têm que estar presos um no outro por esta unidade do Espírito, e este vínculo é o vínculo da paz. O diabo quer tirar a paz do seu casamento, viu, irmão? O diabo quer tirar a paz da sua igreja. O diabo quer tirar a paz entre você e seu pastor. O diabo quer tirar a paz de tudo. Sabe por que o diabo quer fazer isso? Para sujar o nome e o testemunho desta igreja aqui, a Lagoa Nova. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Que não seja você, meu irmão, que não seja você. Então, Satanás, ele opera dos filhos da desobediência, ou atua. Interessante que a palavra operar tem a ideia de energel, de onde vem a palavra energia. Os filhos da desobediência, que é uma designação para os descrentes, mas Paulo está dizendo, vocês vão agir de novo como filho da desobediência? Vocês que foram eleitos, predestinados, salvos, pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo de Deus, o capítulo 1 fala sobre isso, vocês foram selados pelo Espírito, quer dizer, vocês são propriedades, agora vocês vão voltar ao passado. O grande problema do Evangelho hoje, em todo o tempo, é mau testemunho. Mau testemunho dos crentes. Irmão, que você, irmã, não seja um mau testemunho. Tem uma outra verdade, irmãos, que eu quero compartilhar. A consequência das ofensas do pecado da humanidade é que Paulo relembra os crentes. Foi por causa das ofensas e pecados que nós vivíamos antes da nossa conversão, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Olha o que Paulo diz. Entre os quais todos nós, antes, passado. Paulo estava falando para a igreja, falando antes. Né? Antes, outrora, quer dizer anteriormente. Todos nós, irmãos. Todos nós, igreja aqui, de Alagoa Nova, presbiteriano, todos nós, no passado, nós andávamos, quer dizer, conduzia a própria vida, conduzia a si mesmo. Segundo, quer dizer, durante, andava nos desejos da carne, fazendo, né, a vontade da carne e dos pensamentos. Vontade da carne e dos pensamentos. Sabe o que é que nós temos ouvido muito? Até de alguns pregadores, com certeza aqueles que não têm base bíblica, da vontade da carne e dos pensamentos. Pensamento quer dizer, os bons intentos ou algo que está no coração. Você já viu alguém falando assim, siga o seu coração. Já ouviu isso? Olha, siga o teu coração. Siga o seu coração. O seu coração. Pensamentos. Sabe o que Jeremias 17:9 diz? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não siga o seu coração, a não ser que, o seu coração está sendo dirigido pelos seus pensamentos. Efésios 4:23 diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as decisões da vida. O seu coração, que não é aqui, é guardado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o vigilante do seu coração. Por isso que, irmãos, há um grande perigo hoje, eu tenho desafiado a nossa igreja. A Bíblia, em vários, eu acho que por mais de 150 anos, foi considerado o livro mais lido do mundo. Sabia disso? Numa pesquisa recente, a Bíblia não tem sido mais o livro mais lido do mundo. Sabe por quê? Porque o povo da igreja de Deus, em todos os lugares, claro, tem exceções, não leem mais este livro, não amam mais este livro, não amam mais, não pode dizer assim, Senhor, a tua palavra é a minha meditação todo dia, de dia e de noite, por isso que eu te amo. Pouco estudam a Bíblia e não amam mais a palavra de Deus. A Bíblia perdeu o ranking de 150 anos no topo. Perdeu.
Os crentes não têm tido tempo para ler a Bíblia. John MacArthur, talvez alguns aqui conheçam, John MacArthur, disse que as redes sociais veio prestar um grande serviço à igreja. Quando ele falou isso, logo assim que eu li, eu disse, como assim? Que grande serviço à igreja? As redes sociais têm provado que os crentes têm tempo para ler a Bíblia. E eles não leem. Como assim? Eles gastam mais tempo com WhatsApp, Facebook, né, Twitter, Kawaii, vendo vídeos, tanta tranqueira que polui a mente, e passam horas e horas nas redes sociais postando, e aí diz, por que você não lê? Não, eu não tenho tempo, pastor. A nossa igreja tem um costume de dar um plano de leitura anual da Bíblia. Todo ano, dia 1º, todo mundo recebe. Os que querem pegam o plano de leitura anual. Mas e no final do ano, se ganha um diploma. Leitura anual do ano 2023. Irmãos, quando eu cheguei lá, todo ano eram 10 crentes que completavam a leitura da Bíblia. Eu já estou lá quase 17, foi baixando. Este ano agora de 2024, de 2023, diga quantos completaram a leitura da Bíblia. 3. 3 só. 3. E não venham dizer que não tem tempo. Irmãos, a palavra de Deus, ela protege o nosso coração. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você não fizer a asepsia da sua mente, a limpeza da sua mente, lendo a sua Bíblia todo dia, a poluição vem e vai afastar você de Deus. Então, Paulo fala sobre isso. Agora, Paulo fala de uma quinta e penúltima aqui que eu quero compartilhar com vocês, que Paulo fala da consequência das ofensas e pecados na humanidade. Paulo mostra que por causa das ofensas e pecados, nós éramos vistos por Deus como filhos da ira. O que é isso, pastor? Filhos da ira. Olha o verso 3, no finalzinho, ele diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos, quer dizer, nós existíamos, existia em nós o quê? Uma natureza, né? Eles eram por natureza, o nascimento físico, aquela ideia de filhos de Adão e Eva, filhos, né? Filhos, interessante que Paulo aqui fala de filhos, ele fala de crianças, filhos da ira. Lá na frente, no capítulo 4, quando ele vai falar de filhos, ele não usa mais a palavra criança, apesar de falar de filhos, né? Ele usa agora uma palavra para uma pessoa já, um jovem mais maduro. Aqui Paulo fala filhos da descendência ou crianças, teknon, filhos da ira. A ira aqui, irmãos, é uma raiva, uma indignação, uma punição que o próprio Deus tem contra o pecado. Quando Jesus estava lá na cruz, pagando o preço do meio do seu pecado, a ira de Deus foi desferida sobre Jesus Cristo. A ira santa de Deus. Por isso que Deus, quando Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus Pai se afastou do seu Filho Jesus Cristo e desferiu a sua ira santa contra o pecado que você e eu nós herdamos de Adão e Eva. Agora, deixa eu prevenir você de uma coisa. Se você não convidar e receber Cristo como Salvador, um dia que você fechar os seus olhos, morrer fisicamente, a ira de Deus vai cair sobre você, porque Deus vai olhar para você e a ira de Deus não foi paga pelo Filho dele. E quem é que vai pagar a ira de Deus? Quem vai sofrer, a ira de Deus no dia da sua ira? Vai ter um dia da ira. Sabe qual vai ser o dia? O dia do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20. Todos estarão na presença do Senhor. E diz grandes e pequenos. Claro, as pessoas que não têm Cristo como Salvador. E ele vai perguntar, qual o seu nome? Olha, meu nome é Aureliano Colasso da Costa Neto. Imagine se meu nome não tivesse sido escrito no livro da vida no dia 18 de novembro de 84. Sabe qual era a palavra de ira de Deus? Apartai-vos de mim, Aureliano, para o fogo do inferno. Eu nunca vos conheci. Você quer ouvir isso para você? Ou você acha que isso é papo?
de pregador do evangelho para causar medo em você. Isso é verdade. Isso está na Bíblia. A palavra de Deus tem mais de 3.300 profecias cumpridas. Esse livro é a palavra de Deus. Vai ser cumprido. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, eu nunca vos conheci. Ira, o mesmo Jesus que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É o mesmo que vai dizer, você me negou? Você me negou lá na cruz? O que eu fiz com você? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Você está achando que isso é brincadeira? Jesus falou 2 vezes mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mas por quê? Porque ele queria e quer que nenhuma pessoa se perca e que a mensagem do evangelho atinja você. Talvez você já tenha ouvido muito a palavra de Deus aqui, na rádio, aqui na igreja, e você tem sido um simpatizante do evangelho, você pode menear sua cabeça, na hora que o pastor Ibrael está pregando, você concorda com tudo, mas, meu amigo, se você partir daqui sem Cristo, você vai receber a ira de Deus. Esta igreja está sendo levantada aqui por vários motivos, e um dos motivos principais é proclamar a salvação em Cristo Jesus. Não é a igreja presbiteriana que salva, não é a igreja batista, mas é Cristo. Ele quem recebeu a ira de Deus, por isso nós somos chamados de filhos da ira. Eu era filho da ira até o dia 18 de novembro de 1984. Por volta de umas 11 horas da noite, eu ouvi a mensagem do Evangelho, através da minha irmã, que é missionária, na época ela não era, eu aceitei Cristo como Salvador. Naquela noite. Naquela noite meu nome foi escrito no livro da vida. Naquela noite a ira de Deus não estava mais sobre mim. Mas se você rejeitar Cristo como Salvador, a ira de Deus vai vir sobre você. E Paulo, irmãos, estou perto de concluir aqui, Paulo estava falando isso para a igreja. Paulo, nós usamos esses versículos que eu estou usando agora para desafiar alguém a receber Cristo. Mas tem um outro lado aqui que Paulo usa para dizer, irmãos, vocês andavam segundo o príncipe das potestades do ar, segundo aquele que opera nos filhos da desobediência, vocês eram filhos da ira. Vocês vão querer voltar a ter esse procedimento? Certamente que não, irmãos. Agora, o nosso tempo está adiantado aqui. Eu queria entrar no segundo ponto, versículo 4, mas eu não vou fazê-lo, tá certo? Por causa do nosso tempo, eu não quero explorar mais, mas eu quero só dizer para vocês, no ponto 1, falando da grande ideia deste texto, que é a grande ideia que o pecado de Adão e Eva passou para seus descendentes, tornando-os mortos espiritualmente, mas Deus providenciou vida através de Cristo. E Paulo, ele começa a arguir sobre esta consequência deste pecado, e depois Paulo falando sobre a obra do pecado em nós. Agora do versículo 4 em diante, que eu vou só dizer, Paulo, ele fala da obra de Deus por nós. Paulo começa a mostrar a obra do pecado em nós, e Paulo diz, olha, irmãos, não desanimem. Agora tem a obra de Deus em nós. E Paulo lança isso no versículo 4. Eu posso deixar para uma outra oportunidade aqui para compartilhar com vocês. Olha o que o versículo 4 diz. Fala da obra de Deus por nós. Versículo 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, aqui está a transição do texto. Paulo passa do assunto da maldade, das consequências ruins do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, e agora Paulo diz, mas Deus, né? Mas quer dizer, além do mais, que sendo rico em misericórdia, que a ideia que é que está nele, intrinsecamente na pessoa de Deus, misericórdia, ele nos salvou. E Paulo agora, nessa outra parte, Paulo começa a mostrar a obra de Deus por nós. Paulo mostrou na primeira parte a obra de Deus, a obra do pecado em nós. E agora Paulo diz olha, sabe o que é que Deus fez por nós? E Paulo dá boa notícia para a igreja, para nós que cremos. Então, eu quero concluir aqui, irmãos, não quero abusar do tempo.
abusar aqui com vocês, mas eu quero concluir e dar duas palavras finais aqui, conclusivas. Uma é para a igreja, você que já tem Cristo como Salvador. Eu não conheço todos aqui que são crentes ou não. Não é passo para você que é crente. Paulo fala diretamente para a igreja, dizendo: vocês que andavam segundo o príncipe das potestades do ar, vocês que estavam longe de Deus, e o espírito dos filhos da desobediência agia em vocês, vocês estavam longe de Deus, mas agora, em Cristo Jesus, vocês são outras pessoas, outra criatura. Vocês foram eleitos, vocês foram predestinados. Vocês não podem voltar mais ao Egito, voltar lá atrás. E agora Paulo desafia a igreja de Deus, vocês terem uma vida, nós termos uma vida de santidade. Quando alguém olhar para você, eu já vi muito isso, aqui em Alagoas Nova e em outros lugares, no passado, década de 80 e 90, alguém falar, diz: olha, eu não quero ser crente não, mas se eu for crente eu vou ser igual àquela pessoa. Isso chama-se bom testemunho. Mas também já ouvi o contrário. Eu ser crente como aquele fulano ali? Como aquela fulana? De jeito, jamais, eu prefiro ir para o inferno. Tem pessoas que falam essa loucura, então eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Irmãos, essa igreja está nascendo aqui para fazer a diferença. Está nascendo aqui para fazer a diferença. Deus levantou o seu servo, a sua serva, casal de jovens, né, animados, amando ao Senhor, lutando para que se levante. E vocês têm que brilhar. Vocês têm que ser o bom perfume de Cristo. Paulo diz que a igreja é o bom perfume de Cristo. Em Eclesiastes, o seu escritor fala da mosca morta no vaso de perfume. Não seja uma mosca morta no vaso de perfume. Você é perfume de Cristo. Não seja uma mosca morta, ou não deixe que a mosca morta entre na sua vida e faça com que você não exale mais o bom perfume de Cristo. Irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Ibrael, obrigado vocês. Quem sabe, uma outra oportunidade que eu devo vir aqui de novo, né? Você está vendo como eu sou ousado? Já estou me convidando, viu, pastor? Já estou me convidando. Quem sabe eu posso compartilhar outra parte. Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado por esse tempo aqui tão agradável com vocês. E eu quero realmente terminar agora com uma palavra que eu vi num grande servo de Deus, lá em Vitória da Conquista, no ano de 1997. Eu preguei numa igreja lá, e o pastor Gerson Rocha, ele disse o seguinte para a sua igreja: bem-aventurada a igreja a qual Deus fala. Mas bem-aventurada a igreja que escuta o que Deus fala. Vocês entenderam? Repito, bem-aventurada a igreja a qual Deus fala. Mas bem-aventurada a igreja, se bem-aventurada é ruim, imagina, mas bem-aventurada a igreja a qual escuta o que Deus fala. Então eu espero que você escute, não só com os tímpanos no seu coração. Deus abençoe a todos, irmãos.